Nesse vídeo eu vou mostrar como que funciona o aplicativo de inventário, suas funcionalidades e o que é possível realizar com ele. Uma ferramenta bem interessante aí para quem está precisando fazer contagem de estoque, né? Então vamos lá. Esse aplicativo ele é composto por 5 módulos. O inventário, que é esse que eu vou falar agora, um de conferência, que serve para conferir mercadorias no recebimento ou na expedição, um controle de estoque simples, para quem não tem nenhum tipo de controle de mercadorias, de estoque, então ele pode usar esse aplicativo no próprio celular ou num coletor de dados, né? O balanço ele funciona diferente do inventário, que ele é um aplicativo que eu carrego toda a posição do meu estoque lógico, com as quantidades, né, e os locais, e conforme eu vou fazendo a leitura dos itens fisicamente, ele já vai fazendo a comparação para mim. No final ele já dá o resultado, né, dos itens positivos, negativos, enfim. E aí você pode abrir ele no Excel. O aplicativo Cheque Preço é um aplicativo que serve para consultar preço, né, em determinadas situações. Você carrega uma lista contendo descrição e preço e você faz a leitura e ele vai te mostrar o preço, parecido com aqueles terminais de consulta que você vê no supermercado, em supermercados, né? Então vamos lá. O inventário, ele é um aplicativo que a lógica dele é, primeiro eu configuro a forma que eu vou trabalhar e depois eu faço as minhas leituras. Então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer é o que é? Configurar os parâmetros, que seria a forma que eu vou trabalhar, né? Então aqui eu tenho identificar operador nas leituras. Então quando eu quero identificar em cada registro de leitura quem é o operador. Então eu posso ligar ou desligar essa opção. Usar ID nas leituras. Esta opção serve para eu colocar qualquer identificador. Pode ser um corredor, uma prateleira, uma loja, um andar, qualquer coisa que você queira identificar. Esta opção, somar quantidade na exportação, significa que quando eu tiver um item igual, mesmo que esteja em locais diferentes, ele vai somar para mim, né? Gravar data e hora, como o próprio nome diz, ele vai inserir um registro, em cada registro ele vai colocar a data e a hora que foi feita aquela leitura. Esta próxima opção, que é permitir gravar quantidade igual a 0, é quando eu encontro um item que está zerado, eu entro com a quantidade igual a 0 para aquele item. Utilizar banco itens.txt. Nesta opção, eu posso identificar produtos não cadastrados. Então, toda vez que eu fizer a leitura, ele vai me avisar que aquele item está ou não cadastrado e vai me perguntar se eu quero inserir ele mesmo assim. Isso serve justamente para você identificar produtos não cadastrados no seu estoque e providenciar a correção. Nessa hora, eu posso separar o item ou eu posso contar ele mesmo assim. E lá dentro do meu arquivo, ele vai sinalizar para mim quais são os itens que ele vai me sinalizar com uma exclamação, né? Ou com uma interrogação. Interrogação é que não existe. Isso aí depois para você poder manipular o teu arquivo de saída e identificar esses itens não cadastrados. Caractere separador de campos. Essa opção é para você colocar lá um ponto e vírgula, uma vírgula, ou um espaço, ou o caractere que você queira, né? Que o teu sistema RP trabalha. Então você tem a flexibilidade de utilizar um caractere conforme a sua necessidade. Aqui nós temos o ícone de rede que serve para eu configurar a comunicação com o PC. Então eu entro com o endereço IP do meu computador
Então, quando eu fizer as leituras, eu posso transmitir as leituras para o meu computador via Wi-Fi. E aqui no PC, eu tenho um módulo que serve para receber esses arquivos. E aqui eu posso gerenciar esses arquivos. Então, eu posso comparar um arquivo com outro, eu posso consolidar todos os arquivos, eu posso editar um arquivo, excluir campos que eu não quero que tenha no meu arquivo, eu posso dar um refresh, que em um determinado momento que o arquivo ainda não chegou aqui para mim, eu posso dar um refresh, ele vai verificar se tem arquivo novo. Enfim, é um gerenciador onde eu posso apagar arquivo, onde eu posso manipular os meus arquivos de inventário. Então vamos lá, eu vou fazer aqui uma demonstração, é bem fácil. Depois que eu fiz a minha customização aqui, por exemplo, eu vou colocar que eu quero operador, eu vou colocar que eu quero um identificador, só isso, que é o básico aí, né? Se eu quiser somente código e quantidade, é só deixar tudo desligado. Feito isso, eu venho aqui no meu módulo de inventário, ele vai perguntar se sou eu, né? Eu vou falar que sim, se eu falar que não, eu posso mudar o meu usuário, então eu vou falar que sim. Isso significa que todas as leituras que eu fizer, ele vai associar o nome Matheus, tá? Então vamos lá, eu vou fazer as minhas leituras, tá? Aqui ele está configurado para quantidade igual a 1. Então, tudo que eu ler, ele vai atribuir quantidade igual a 1. Eu posso digitar a quantidade. Eu leio, entro com a quantidade. Também ele pode trabalhar dessa forma. Aqui, ele tá identificando o local 001. Então, se eu quiser mudar esse local, fui para uma outra prateleira, eu venho aqui, mudar ID, e entro com o meu local. Vamos colocar aqui 002. Salvei, ele mudou para 002. Todas as leituras que eu fizer agora, ele vai atribuir ao local 002. Se eu quero mudar o usuário, eu fecho. Quando eu entro aqui, eu mudo o usuário. Falo que não e entro aqui com o usuário. Ok. Ele mudou o usuário. Todas as minhas leituras agora vai atribuir a esse usuário. Terminei as minhas leituras, o que eu vou fazer? Agora eu vou transmitir esse arquivo que eu acabei de fazer a leitura para o meu PC, para o meu gerenciador. Deixa eu só conferir se o IP está certo aqui. No caso, o IP dessa máquina aqui é outro. Legal, fiz aqui a configuração e agora eu vou transmitir as leituras, tá? Vou vir aqui, eu tenho esse botão Sync, aí eu vou determinar um nome aqui. Então eu vou colocar, por exemplo, 001, enviar. Ele vai transmitir o arquivo, e aí ele pergunta se eu quero zerar os arquivos de leitura. Como eu já transmiti para o PC, eu posso zerar esse arquivo, para me começar uma outra leitura. E aqui, o que vai acontecer? O arquivo, ele veio aqui para o meu PC, no caso, para uma pasta local, tá? Eu vou zerar aqui as leituras, ok. Tá, eu vou coletar fazer mais uma coleta. Aqui aleatório, posso digitar a quantidade a qualquer momento. Feito isso, eu vou transmitir. Aí ele vai me pedir o nome do arquivo, eu vou colocar aqui 002. Enviar. Transmitido com sucesso. Zerar, ok. Ele vai aparecer aqui 002, tá? Vamos colocar mais um aqui. Eu vou mudar esse usuário aqui só para a gente demonstrar. Tá, vou colocar aqui um outro nome e vamos fazer aqui umas leituras. Vou transmitir, vamos lá, 003, enviar. Certo, transmitido com sucesso, zerar, ok, yes, certo. Aí ele veio para cá, tá aqui o 003. E no meu gerenciador,
o que eu vou poder fazer? Eu posso mover esses arquivos para alguma pasta, eu posso consolidar esses 3 arquivos, eu posso comparar um arquivo com o outro, eu posso editar o arquivo para eu poder excluir algum campo, eu posso visualizar o arquivo. Então, por exemplo, eu quero visualizar o conteúdo, ele vai me mostrar aqui o conteúdo, tá? Se eu quiser apagar, eu posso apagar também. Eu venho aqui nesse ícone. Que mais aqui? Eu posso mover para uma pasta. Então, eu posso configurar uma pasta padrão, que é uma pasta que o meu aplicativo lê os arquivos, e eu posso ir capturando as informações e movendo para a pasta do meu ERP. Tá? Aqui também eu posso apagar tudo se eu quiser. Enfim, e eu posso também consolidar esses arquivos. Então, se eu quiser juntar tudo isso daqui para gerar um arquivo só para o meu sistema, eu posso vir aqui e fazer a consolidação desses arquivos. Ele vai gerar para mim um arquivo consolidado, aonde eu posso, no caso, visualizar ele. Vamos ver o que ele consolidou. Ó, aqui ele consolidou todos os arquivos, né? Todos os registros, no caso. No caso aqui, ele ignorou a parte de local e usuário, tá? Porque está configurado para fazer dessa forma. Para mim, me interessa somente código e quantidade. Eu posso também mandar ele somar isso aqui para mim, ó, que é o mesmo registro, e gerar apenas um registro. Ele soma tudo isso e gera um arquivo aqui com o número total das leituras. Por exemplo, 50, né? Enfim. Então esse gerenciador ele ajuda bastante aí na manipulação dos arquivos de inventário. Tá certo? Então, basicamente é isso. Nós estamos aqui à disposição para esclarecer qualquer dúvida. E tem um outro detalhe importante, é que nós podemos customizar o aplicativo conforme a regra do seu negócio. Então, se você tiver alguma regra diferente, alguma funcionalidade que você precisa que o teu aplicativo tenha, você informa para nós vamos elaborar um orçamento. Isso daí não é muito caro, é relativamente barato e rápido, e a gente vai fazer essa customização sob medida para a sua empresa, tá bom? Muito obrigado.